Fala galerinha do canal Amor por Química, eu sou Victor Farias. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo essa primeira aula sobre a química orgânica. Você já ouviu falar um pouquinho sobre a história da química orgânica? Sabe o que ela estuda? Se não, fica ligadinho aí que assim que eu rodar nessa vinheta eu volto para te explicar tudo isso, tá bom? Bom, então falando da química orgânica em si, o surgimento dela se teria no ano de 1777, quando Bergman, que era um químico da época, ele dividiu a química em duas. Ele dividiu a química em química orgânica, onde ele iria estudar os compostos que eram derivados dos seres vivos, que seriam os animais e os vegetais, né? E inorgânica, os compostos que eram derivados dos minerais, as rochas e entre outros. Mais para frente, 30 anos depois, Jacob Berzelius, no ano de 1807, ele criou a teoria da força vital, onde ele acreditava que os compostos orgânicos só podiam ser sintetizados a partir de seres vivos, ou seja, que continham vida. E por isso vem o nome da força da teoria vital, né? Sobre ele acreditar que os compostos só poderiam ser sintetizados a partir da vida. Mais para frente, 21 anos depois, Friedrich Wöhler, no ano de 1828, ele acabou derrubando a teoria da força vital porque ele pegou o cianato de amônio e fez uma simples reação. Ele aplicou um calor sobre ela e deixou lá. Quando ele voltou para avaliar o composto, ele viu que o cianato de amônio, após sofrer a reação química, né, que sofreu a aplicação do calor, o cianato de amônio se transformou em ureia, ou seja, um composto que era inorgânico passou a ser orgânico, que era a ureia. Então daí ele já derrubou a teoria da força vital de Berzelius, e aí nós chamamos que essa reação é a reação mãe da química orgânica, porque foi justamente o divisor de água entre esse período aí sobre a química orgânica. Mais para frente, 30 anos depois, Auguste Kekulé definiu a química orgânica como a parte da química que estuda os compostos do carbono, ou seja, todos os compostos que contêm carbono na sua composição serão estudados pela química orgânica. E já falando do carbono em si, sobre o estudo do carbono, ele tem algumas características, né? A primeira delas é que ele é tetravalente. Por que o carbono é tetravalente? Porque quando nós fazemos a distribuição eletrônica dos seus elétrons, que ele possui 6, a última camada de valência dele, que é onde os elementos fazem as ligações químicas, ele possui 4 elétrons apenas. E segundo a regra do octeto, para ele estar estável, ele tem que possuir 8 elétrons na sua última camada de valência. Então por isso nós chamamos de tetravalente. Ele tem 4 elétrons, então ele vai precisar se ligar com mais 4 para poder se manter estável ali de acordo com a regra do octeto, tá bom? Outra característica dele é que ele forma ligações múltiplas. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um carbono onde ele faz apenas ligações simples. Aqui no segundo, ele faz uma ligação dupla, uma simples e outra simples. Aqui no terceiro, ele forma duas duplas. E aqui no quarto, ele forma uma simples e uma tripla. Outra característica dele é que ele pode realizar ligações com outros elementos, e além do mais ele forma cadeias, né? Então por isso que a química orgânica basicamente estuda o carbono, porque devido às suas características é muito amplo a gama de elementos que o carbono pode estar formando, mesmo sendo entre ele ligações só carbono-carbono ou com outros elementos também. Ele pode vir formar inúmeros compostos
e pode estar se apresentando de forma diferente, tá bom? E sobre a classificação dele, a classificação do carbono que eu coloquei, ela é bem simples, porque o carbono ele pode ser classificado da seguinte maneira: ele pode ser primário, ou seja, quando o carbono está ligado a um outro carbono, lembrando que ele não leva em consideração a questão de quantas ligações ele está fazendo, e sim a quantos carbonos ele está ligado, tá bom? E eu já vou dar uma dica para vocês. Os carbonos que estão na extremidade, por exemplo, esse carbono aqui, esse, esse e esse, eles são carbonos primários. Por quê? Porque ele vai estar ligado a um carbono apenas. Está ligado a um carbono e a um carbono. Então, eles são, quando for para vocês fazerem exercício sobre a classificação dos carbonos, se é primário, secundário, terciário ou quaternário, você já marca logo aqui os que são da extremidade, que você já sabe que eles são primários, tá bom? Bom, então vamos passar aqui o primeiro carbono, segundo. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Então esse aqui, ele é quaternário. Vou botar o Qzinho aqui, quaternário. Esse aqui está ligado a 1, 2. Então ele é classificado como secundário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3. Então ele é terciário. Esse aqui está ligado a um carbono apenas, ó. Apenas um, então ele vem a ser primário também. O oxigênio a gente não vai classificar ele aqui. E aqui já voltando aqui é uma das características, ó, ele realiza ligações com outros elementos. O oxigênio está aqui no meio da cadeia carbônica. Lembrando, o oxigênio ele é bivalente, ele pode fazer duas ligações, né? Então uma, duas. E o oxigênio ele faz apenas uma ligação, tá bom? E então voltando aqui, e esse outro carbono aqui ele vai ser primário também, porque ele está ligado a um carbono apenas, que é esse aqui. A ligação com o oxigênio ela não conta, tá bom? Bom, então essa é a nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, bem simples, é apenas a história da química orgânica, de como ela surgiu e o que ficou definido após a análise das teorias, né? E algumas características e a classificação do carbono, tá bom? É bem simples. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Se eu ajudei, eu peço para vocês que deixem o like, se inscrevem no canal, tá bom? E compartilha para seus amigos e colegas. Ativa o sininho das notificações, que assim que sair o próximo vídeo sobre a química orgânica, você vai estar recebendo no seu celular ou seu computador, tablet, onde quer que você esteja, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.